Nosso momento surpresa. Boa noite, mestre. Contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver a partir daqui do que o que eu vivi até agora. Eu me sinto como aquela criança que ganhou um pacote de doces. O primeiro comeu com prazer, mas quando percebeu que havia poucos, começou a saboreá-los profundamente. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis em que são discutidos estatutos, regras, procedimentos e regulamentos internos, sabendo que nada será alcançado. Não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas que, apesar da idade cronológica, não cresceram. Meu tempo é muito curto para discutir títulos. Eu quero a essência. Minha alma está com pressa, sem muitos doces no pacote. Quero viver ao lado de pessoas humanas, muito humanas, que sabem rir dos seus erros, que não ficam inchadas com seus triunfos, que não se consideram eleitos antes do tempo, que não ficam longe de suas responsabilidades, que defendem a dignidade humana e querem andar do lado da verdade e da honestidade. O essencial é o que faz a vida valer a pena. Quero cercar-me de pessoas que sabem tocar os corações das pessoas. Pessoas a quem os golpes da vida ensinaram a crescer com toques suaves na alma. Sim, eu estou com pressa. Estou com pressa para viver com a intensidade que só a maturidade pode dar. Eu pretendo não desperdiçar nenhum dos doces que eu tenha ou ganhei. Tenho certeza de que eles serão mais requintados do que os que comi até agora. O meu objetivo é chegar ao fim satisfeito e em paz com meus entes queridos e com a minha consciência. Nós temos duas vidas. A segunda começa quando você percebe que só tem uma. Muito obrigada, Ingrid. Pode soar o sino, por favor, Ingrid? Solicito que deixem seus microfones ligados em modo vibracol e desliguem seus eletroeletrônicos em turno. Boa noite a todos. Nosso momento surpresa de hoje foi esse poema do Mário de Andrade e quero agradecer por estarmos todos aqui com a idade que estamos, com a maturidade, a resiliência que temos hoje. E que essa reunião de hoje seja um doce, né, na nossa vida, como dito no poema, né, que seja só um doce, não seja só uma reunião enfadonha, que seja uma reunião gostosa e prazerosa. Agradeço muito a presença de todos aqui. Passo a palavra agora ao nosso companheiro Cândido, que fará o serviço da secretaria. Bom, inicialmente, como diretor de protocolo, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, estando como diretor de protocolo no período 2025-2026, esse associado representativo, classificação médico-ortopedista. Nesse 120º ano de Rotary Internacional, que está sendo presidido por Francesco Arezzo, do Rotary Club de Ragusa, distrito 2110, na Sicília, com a mensagem presidencial: Unidos para fazer o bem.
O diretor de Rotary Internacional é o companheiro César Luiz Scherer, do Rotary Club Marechal Cândido Rondon, Beira Lago, no Paraná, distrito 4.140. Nosso governador distrital é o companheiro Claudinei Barros Magalhães, do Rotary Club de Piquete, 4.571. Nosso governador assistente é o companheiro Carlos Isoton, do Rotary Club Sernambetiba, distrito 4.571. E a nossa poderosa presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Vesper, é a companheira Patrícia Magalhães Magluta, do distrito 4.571. E hoje, dando boas-vindas à presença do companheiro do Rotary Clube Rio de Janeiro, Vesper, o doutor Paulo Vasquez, professor da UAB, e um imenso amigo e já palestrante carismático, que nos honra e brinda com mais uma oportunidade de escutar seu belo discurso, sempre bem colocado, prático e bem didático. Com a palavra, a nossa querida presidente. Peço desculpas pela minha falha, acabamos não tendo o hino nacional, mas nós vamos consertar isso agora. Você pode colocar para nós, Ingrid? Pátria amada, Brasil.
Obrigada, Ingrid. Bem, companheiros, essa é a nossa primeira reunião do período 2025-2026 e, por ser a primeira, não deu tempo de eu corrigir aí a moldura das nossas apresentações, que continuou ainda com o emblema, não é emblema, qual é a palavra? Me fugiu a palavra. A logo, né, do período passado. Vamos providenciar isso para a próxima reunião. E vou agora dar a palavra ao companheiro Cândido novamente, que vai fazer realmente uma instrução rotária e a secretaria desse clube. Desse mês temos muitos aniversariantes, né, que devem ser homenageados. Então, companheiro Cândido, a palavra é sua. Bom, inicialmente eu gostaria exatamente de falar dos aniversariantes, configurando o dia 29 de julho, aniversário de Francisco Carreira, também um brilhante advogado, um homem ligado ao meio ambiente, que muitos já conhecem por seu trabalho, seu empirismo em cima de um tema muito importante para o mundo, que é o meio ambiente. Então, esse mês nós estamos com os seguintes aniversariantes: Patrícia Vasquez Guedes, que faz aniversário exatamente no dia de hoje, dia 5, Luiz Eduardo Gonçalves, que aniversaria dia 12, Vladimir Videira, dia 16, o nosso querido Leopoldo, 21/8, Iago Meneghel, dia 22, a nossa querida presidente, Patrícia Magalhães Magluta, dia 25, Lélio Galdino, dia 26, e Dilma Mendes, que é aniversaria dia 29 de agosto. Hoje, nesta terça-feira, dia 5, o Rotary Clube Duque de Caxias, Jardim Primavera, se reuniu em plenária em meio-dia. Também haverá agora às 20 horas uma reunião interclube salientando a importância internacional dos indígenas e valorizando as raízes do Rotary Clube de Mendes, que estará ao vivo conversando com o associado honorário Tini Arro Fulhô e com vários clubes do sul da Serra Fluminense. Visita do governador ao Rotary Clube Sernambetiba às 20 horas. Infelizmente, hoje, lamentavelmente, tivemos o falecimento da companheira Fátima Guimarães de Barros, associada honorária do Rotary Clube Cachoeira Paulista, centenário, tá? Que esteja na mão do Eterno. Amanhã, dia 6, quarta-feira, às 12 horas, o Rotary Clube Rio de Janeiro, em uma reunião híbrida para a conclusão do projeto Empreender para Crescer e Vencer em Família, com a companheira palestrante Krista Bonhoff-Graham e o companheiro José Renato Miranda e a senhora Késia Betânia Maria de Almeida dos Santos, subsecretária municipal de assistência social do município do estado do Rio de Janeiro. O Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, amanhã, dia 6 de agosto, às 12h30, terá uma palestra para que nós descompliquemos a mala de viagem. O segredo de viajar de forma leve, com propósito e presença mais definida. Na mesma reunião, se falará sobre ecossistemas e parcerias. O Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, com o governador João Perpagão, do período 2001-2002, falará sobre o desenvolvimento e crescimento do quadro associativo. E o Rotary Clube Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, da nossa querida Berenice, terá a visita amanhã do oficial do governador Claudinei Magalhães, e nós estaremos presentes para brindar esse encontro, estar sempre ao lado de um clube que consideramos irmão, de tanta fraternidade e amizade que nos une, em diversos trabalhos, inclusive de parceria. Como instrução rotária, a gente, do Rotary Clube Vesper, gostaria de valorizar algumas coisas que às vezes parecem inocentes, mas se vê errar muita frequência. Datas devem ser lidas por intenso. 2025, 2026. Nunca 25, 26. Nunca se bate em sino. Sino não é espancado. Sino é soar o sino. A gente vê pessoas de longa data batendo em sino. Eu fico até assustado. Isso é soar o sino. A prova quádrupla, ela se inicia com a seguinte frase: é a verdade?
E uma reunião, quando se marca às 20 horas e começa às 20h50, 20h40, não é a verdade. Isso é uma coisa que eu acho fundamental para que os rotarianos atentem em diversos clubes à manutenção de um horário, porque por aí a gente já mostra às pessoas a seriedade da instituição. Tá bom? É só, Patrícia, querida presidente. Com a palavra retorna e vamos a brindar a nossa palestra com o companheiro que já está em tela. Muito obrigada, Cândido. Bem, vamos então ao highlight da noite, que é a apresentação do Paulo Vasques, né? Vou pedir a você, Paulo, que você se apresente, fale rapidamente quem é você, além de ser um companheiro do nosso clube, né? A que vem. E, Ingrid, eu vou pedir para você liberar para ele a tela para ele. Tá bem. Paula, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Me ouvem bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Eu me divirto muito, né? Gosto muito de falar, como todo mundo já sabe. Enfim. Então, mas hoje, para não falar muito e não me perder, eu preparei aqui uma apresentação, né? Só como guia para o que eu vou falar, né? Para ver também se vocês vão concordar com o que eu vou falar. Mas eu sou advogado e professor de direito, sou advogado já há 36 anos, advogo na área de família, sucessões e na área criminal. Então, muito do que eu vou falar aqui, tá, eu diria que mais de 90% advém da minha experiência, daquilo que eu ouvi ao longo dos anos, daquilo que eu ouço até hoje. Então, não é teoria, né? Não é porque nós temos aí no direito muitos livros de doutrina, muitos artigos falando sobre casamento, falando sobre divórcio, etc. Mas eu vou passar para vocês a minha experiência pessoal, né, da minha banca, e eu acho que ela bate aí com o que a maioria das pessoas acabam, digamos assim, lendo a respeito e divulgando, enfim. Então, o assunto que eu resolvi trazer hoje, principalmente, é o chamado Great Divorce. Ah, mas o nome está em inglês, está tirando uma onda. Não, é porque ele vem se sedimentando com esse nome, mas na verdade é o divórcio cinza, o divórcio grisalho, o divórcio tardio, divórcio prata, enfim, cada doutrinador dá um nome diferente, porque é um fenômeno que a gente vem observando, né, do crescimento dos divórcios a partir dos 50 anos no Brasil. E isso tem algumas causas, né? Mas para a gente chegar nelas, eu queria fazer um breve histórico ali do casamento, das causas, por que as pessoas casam, né? Por que elas se divorciam, por que você tem tantos divórcios hoje a partir dos 50 anos, quais são as consequências principais do divórcio nessa faixa etária, né? E como é essa visão de como o casamento mudou aí ao longo dos séculos, na verdade, e da década, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui Eu posso... Deixa eu ver aqui, peraí. Essa apresentação eu não estou com controle dela, eu posso Deixa eu te colocar a passar. minha. Eu posso passar o controle remoto. Pera aí, um momentinho. Ok. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Foi? Foi. Então, nessa introdução aqui, e essa apresentação, ela depois vai ser passada para vocês, só para vocês terem uma referência, caso vocês se interessem por rever o assunto, enfim, as observações que a gente faz e tal. Então, é só um guia mesmo, tá? Então, eu começo dizendo, né, que o casamento, ele, historicamente, sempre foi visto como um compromisso indissolúvel, né, até um determinado momento histórico, ok? Tanto do ponto de vista religioso, por ser um sacramento, que a gente vai ver quando ele se transforma em sacramento aqui, quanto do ponto de vista social, né? Você sempre teve aquele estigma do divorciado como sendo uma pessoa fracassada, na verdade, uma pessoa que não conseguiu sustentar um relacionamento, e hoje a gente sabe que não é nada disso, né? Então, levou muito tempo para esse estigma desaparecer. Então, uma transformação cultural mesmo, né, na maneira de ver as relações entre as pessoas, né? Você tem hoje, inclusive, os casamentos homoafetivos, enfim.
Então, essa visão mudou muito sobre as relações interpessoais. E a gente vai focar, então, nessa palestra, principalmente na questão do divórcio cinza, do divórcio prateado, como eu já falei. Né? Não vou me prender nos outros, digamos assim, no divórcio em geral. Nós vamos falar e focar mais para falar sobre o casamento para chegar nele. Né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar de casamento. Né? A origem do casamento é importante, porque a gente tem que entender a origem para poder entender o que está acontecendo hoje. Né? Então, o casamento, eu coloquei aqui entre aspas, ele surgiu na pré-história. Esse período de tempo que a gente chama de pré-história, né, é antes de 3.500 a.C. Por quê? Porque é ali que se entende que surgiu a escrita. Né? Você tinha lá aquela escrita cuneiforme e tal. Então, quando começou-se a documentar a história, né, a partir dali você tem o período histórico e o anterior a ele é chamado de pré-história. Né? Então, a tradição na pré-história, os ensinamentos, os costumes e tal, eles eram passados oralmente. Né? Então, os antropólogos entendem que o casamento, a união de duas pessoas, na verdade, ela surgiu lá na pré-história como uma união para cooperação e cuidado da prole, cuidado dos filhos. Por quê? Porque o homem, né, ele saiu daquela condição de caçador-coletor, porque ele se movia muito, né? Ele caçava, ele coletava, ele esgotava os recursos de um determinado território e ele se movia para outro. Até que ele aprendeu, não é, a cultivar. Então ele se tornou agricultor e se fixou. Quando ele se fixou, quando os grupamentos humanos começaram a se fixar em determinados territórios, você tem ali a célula daquilo que a gente iria chamar mais tarde de família, porque o homem e a mulher começaram a ficar mais unidos com a sua prole para poder cuidar basicamente da lavoura. Tá, isso aqui, claro, eu estou comprimindo muito no tempo, né? Porque até então, antes disso, todo mundo se relacionava sexualmente com todo mundo. Era meio bagunçado mesmo, e nós sabemos disso por causa dos estudos antropológicos que detectam, né, diversas doenças que advieram justamente dessa confusão, né, desse relacionamento sexual entre pessoas da mesma família, da mesma descendência, enfim. Então se chegou à conclusão de que a coisa era meio promíscua, né, no olhar de hoje, e foi se centralizando, não é isso, em um homem, uma mulher e a sua prole. Isso, volto a dizer, estou aqui sintetizando muito, tá? Bom, depois, quando já tem a civilização, né, você sai daquela, digamos assim, daquela vida mais selvagem e passa a ter uma vida mais civilizada, o casamento ele se tornou um contrato, né? Ele surge como contrato. Essa coisa de casamento por amor é algo muito mais recente no tempo. Né? O casamento, então, ele visava a união de patrimônios de famílias, né, e a formação de alianças de poder. Por isso, inclusive, que o anel, que em português a gente chama, né, o anel de casamento é uma aliança, porque o nome advém daí. Né? Você tem ali a aliança entre duas famílias com objetivos patrimoniais, com objetivos políticos, etc. Mais tarde, bem mais tarde, lá no século IX, as religiões, principalmente a religião católica, né? A Igreja Católica, ela vem e adiciona normas de cunho moral ao casamento. Né? E no século IX, ela torna o casamento um sacramento. Aí vem aquela ideia de casamento indissolúvel, aquela ideia de que o que Deus uniu, o homem não separa. Né? E que vai, digamos assim, vai colocar raízes profundas na sociedade até séculos e séculos depois. Tá? Aqui no Brasil, com o surgimento digamos assim, do Estado laico, que era aquele Estado que não tinha uma religião oficial, num primeiro momento, surge o casamento civil. Não é? Porque até então o casamento ele era religioso, basicamente. Não havia regramento aqui no Brasil. Tá? Então, foi lá no decreto 1144 de 1861. Tá? Então, em 1861, o casamento civil ele foi instituído oficialmente no Brasil. Tá? Para a Igreja Católica, o casamento religioso como sacramento indissolúvel existia já desde o século IX, inclusive
Aqui, com a colonização portuguesa, essa ideia, obviamente, foi transferida para cá, e assim nós vivemos por muito tempo. Inclusive, curiosamente, né, essa publicação aqui do Senado Federal foi feita essa semana agora que passou, e eles tratando justamente da legalização do divórcio. Então, vejam, aqui o Senado, né, nos instrui. No Brasil, o divórcio não era possível até a chamada lei do divórcio em 77. Eu me lembro muito bem, porque, né, eu sou de 64, então nessa época eu já tinha 13 anos. Eu não me ligava em direito, obviamente, mas eu me lembro das reportagens, tá? Eu me lembro dos membros da igreja que eram contra, faziam lobby contra o projeto do senador Nelson Carneiro, né, do divórcio, e eles diziam basicamente que essa lei do divórcio ia destruir a família brasileira, né? E aí, quando a lei foi aprovada em 77, né, presente de Natal ali, foi 26 de dezembro de 77, você teve realmente uma enxurrada de divórcios. Mas, na verdade, esses divórcios que aconteceram a partir de dezembro de 77, eles nada mais eram do que a legalização de uniões que já não existiam. Então, para assim, a chamada família brasileira, não fez muita diferença, porque já eram famílias disfuncionais, já eram separações de fato. Então, se aproveitou a legalização para formalizar, né, e resolver essas situações. Não houve aquela enxurrada de divórcios entre pessoas casadas que se esperava naquele primeiro momento. Tá? Foi mais uma legalização de situações que já existiam de fato. Né? Deixa eu trocar aqui o slide, peraí, que o meu computador está lento. Bom, vamos lá. Vamos falar que isso aqui é interessante para a gente, porque para a gente falar sobre as razões pelas quais as pessoas se divorciam, a gente deve analisar as razões pelas quais elas se casam. Né? Vamos ver se vocês concordam comigo, se vocês têm alguma aí a adicionar, né? Ou a comentar, enfim, ou a criticar também. Amor e afetividade. Volto a dizer, essa aqui é uma razão tardia em relação ao casamento. Tá? O casamento romântico, ele vem muito tarde na história. Não é? Ele começa ali, quer dizer, vamos lá, deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Você tem muitos aspectos históricos relacionados ao casamento que são especulações, ok? E são, assim, conclusões com base na análise de determinados fatos históricos. Então, a gente não sabe exatamente quando surgiu o casamento romântico, ok? Não se sabe exatamente. Até porque você tem sociedades diferentes. Você tem a sociedade ocidental, você tem a sociedade oriental, o tratamento do casamento ele é diferente em cada uma delas, tá? Mas essa ideia de amor e afetividade, o que a gente pode dizer com certeza, é que ela não é a primeira ideia, tá? Ou a primeira razão de ser da existência de casamentos, ok? A primeira razão de ser dos casamentos, o primeiro motivo básico é o das alianças patrimoniais e de poder. Depois, muito tanto que em várias sociedades até hoje, né, a mulher ela não escolhe o noivo, nem o noivo escolhe a noiva. Né? Você ainda tem os casamentos arranjados em função de patrimônio. Isso hoje. Enquanto nós estamos falando aqui, alguém, provavelmente no Oriente, está se casando sem conhecer o outro cônjuge, que vai se tornar o cônjuge dele. Né? Então, você tem como razões o amor e a afetividade. Você tem o desejo de formar a família. Mas pode ter amor com desejo de formar a família? Pode, mas às vezes tem só o desejo de formar a família. Tá? E volto a dizer, eu estou falando aqui da minha experiência como advogado. O que eu já ouvi de casais que vêm a mim, claro, vêm para se divorciar, mas eles falam, eu me casei porque eu queria ter uma família. Entendeu? E o fulano foi o único que quis casar comigo. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu já ouvi essa frase. Tá? O A casou com B porque só B quis se casar com A. Então, A, com medo de que não encontrasse outra pessoa para se casar com ela, tá? E geralmente isso ocorre com as mulheres e não há nada de machismo nisso, tá legal? Isso aqui também, volto a dizer, a minha estatística pessoal.
Mulheres querem casar, homens não gostam de casamento, eles fogem o quanto eles podem. Tá? Tem as exceções? Tem. Mas os homens, eles sempre tiveram, digamos assim, uma certa reserva em relação ao casamento. Pela formalização, por nervosismo, pelo momento do ato, enfim, tudo isso. Então, muitas pessoas se casam, ou se casaram para formar uma família sem que houvesse aquela paixão avassaladora pelo outro, tá? Estabilidade emocional e financeira, mesma coisa. Pode ter amor envolvido? Olha só, sempre. Pode ter afetividade envolvida nessas outras razões? Pode, mas acreditem, elas existem por si, muitas vezes, independente de amor e de afetividade. Então, as pessoas também se casam porque elas acham que, formando uma família, elas vão ficar emocionalmente mais estáveis, não é? E também financeiramente mais estáveis. Porque você divide tudo, essa é a ideia básica, né? Principalmente hoje. A ideia do homem como provedor único, ela já deixou de existir há muito tempo, né? Porque hoje você tem, como os americanos falam, né? As chamadas two income families, que são as famílias de duas rendas. Hoje é muito difícil você sustentar uma família, uma casa, se só um auferir renda, né? Isso, a minha geração já não viveu essa realidade. A dos meus pais ainda viveu, tá? Mas a minha não consegue. Muito difícil você encontrar um casal em que só dessa geração aí da década de 60 e tal, que consiga sustentar uma casa hoje com 2, 3 filhos com uma renda só, tá? Muito complicado. Pressão social e familiar. Bom, essa aí todo mundo conhece, né? Você está ali namorando e começa a perguntar para você quando você vai ficar noivo. Aí você fica noivo, te pergunta quando você vai casar. Quando você casa, te pergunta quando vai ter o primeiro filho. Quando você tem o primeiro filho, te pergunta pelo segundo. E aí vai, né? Tem sempre alguém metendo dedo na sua vida. Isso aí é do ser humano, entendeu? Agora, é lógico que também tem a pressão familiar, que é aquela que observa uma relação, né, um namoro por muito tempo e começa. E aí? Vocês vão ficar só namorando? Não vai sair disso? Como é que é? Ou então aquela coisa do será que eu vou viver para ver meus netos? Enfim, e aí você começa a pressionar, né, o casal para que ele formalize aquilo. Por quê? Porque a formalização dá aquela ideia de que logo em seguida vai vir a prole, né? Então, os próprios pais, né, dos noivos fazem essa pressão. Todo mundo acha que já passou por isso, não é? Se não passou ainda, vai passar, enfim. Ou se não passou pela pressão, vai fazer a pressão, né? Benefícios legais e previdenciários. Aqui você tem de tudo no geral, por exemplo, uma questão de naturalização, uma questão de você poder deixar um pensionamento para a pessoa, enfim. Muitas vezes, nesses casos, não tem nenhum amor, tem afetividade, às vezes, tem gratidão, uma pessoa que cuidou, por exemplo, uma cuidadora do idoso, o idoso resolve casar com a cuidadora para que ela possa vir a receber uma pensão, tenha benefício em função dele. Enfim, isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. E regularização da união estável, que é algo bem presente na nossa realidade, e sempre que algum casal me procura para falar sobre, me questionando assim, doutor, o que é melhor? Fazer uma escritura de união estável ou casar? Eu sempre falo, eu não tenho nenhuma dúvida, casa. Casa porque isso é a documentação e a qualidade da prova que o casamento gera em relação a consequências patrimoniais, sucessórias e tal, é muito mais segura do que você ter que passar por essas situações, tanto de dissolução quanto de partilha de bens e tal, quando você está apenas vivenciando uma união estável. Tá? Primeiro, porque às vezes não se determina direito a data de início da união estável na escritura de união estável, às vezes ela é uma data mentirosa, e isso depois vai dar problema lá na frente para um dos membros do casal. Então, eu sempre aconselho, case. Dependendo se o outro No chegando, você fundo, sai. não faz diferença nenhuma do ponto de vista dos efeitos. A grande diferença hoje entre a união estável e o casamento é com relação à prova que você tem que fazer quando você dissolve uma união estável ou quando você se divorcia. É muito mais tranquilo,
quando você está casado. Tá? Então, regularização da união estável, não que a união estável, veja bem, seja irregular, tá? Mas é uma formalização complementar de uma união que já existe. Então, case que é melhor. Tempo médio de duração dos casamentos no Brasil, tá? Segundo o censo de 2022, o tempo médio de casamento até o divórcio, hoje, né, nesse novo milênio aí, é de 13,8 anos, tá? Mas, na verdade, vamos lá. Aí, como eu coloquei aqui, vamos à prática, vamos à realidade, né? Em primeiro lugar, casais com maior instrução têm mais iniciativa para o divórcio. Sim, por que isso? Porque muitos casamentos, eles ainda, digamos assim, se sustentam ou permanecem existindo porque existe a dependência financeira de um dos cônjuges em relação ao outro, tá? E isso já não acontece quando os casais, desculpe, têm um nível de instrução maior. Por quê? Porque eles já são capazes, né, de prover o próprio sustento, eles têm profissões regulamentadas, eles geralmente são bem posicionados profissionalmente, então, não existindo essa dependência, não é? E não sendo pessoas ignorantes lato sensu, elas têm mais iniciativa para o divórcio. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, da prática, tá? Quem tem iniciativa para o divórcio é a mulher. Eu diria, sem medo de errar, 99% dos casos. Você vai falar assim, olha só, não, peraí. Ô, Paulo, eu tenho um amigo que se divorciou. Partiu dele? Não partiu. Se você for conversar com ele, você vai perceber que a nova namorada dele, tá? Ou muitas vezes aquela que está fazendo, às vezes, de amante, porque está aguardando o camarada regularizar a situação dele, ela vai começar a pressioná-lo, vai falar assim, e aí, você não vai regularizar essa situação, não? Onde é que você vai se divorciar? Então, a pressão, na prática, essa é a minha experiência, ok? Por isso que eu falei para vocês. Vocês podem discordar, vocês podem falar, trazer fatos diferentes aqui, mas a minha experiência é que o divórcio, ele sempre parte de uma mulher, tá? Ou é do próprio cônjuge, ou é de alguma mulher que está ali gravitando em torno daquela relação. Por que eu estou falando isso? Porque o homem, ele é muito mais acomodado e cara de pau. Se ele puder empurrar aquelas relações com a barriga, ele vai empurrar. Se ele tiver que manter um casamento e uma relação por fora, ou duas, ou três, ele vai fazer isso, tá? Então, e o homem também, ele tem muito medo de escândalo, e ele sabe que abrir uma situação dessa geralmente vai trazer. Não estou me referindo ao escândalo na rua, estou me referindo ao escândalo familiar, interno, entre os filhos, entre os familiares, enfim. Ele sabe que aquela situação vai chocar a todos, ou pode chocar a todos em volta, e ele evita, tá? Então, apesar dos casais com maior instrução ter mais iniciativa para o divórcio, vocês vão reparar que essa iniciativa, ela sempre parte, ou quase sempre parte, óbvio, sempre vão existir exceções, mas parte do lado da mulher, tá? Nunca do lado do homem. Outra observação importante, isso aqui eu constatei na prática a vida inteira. Casamentos entre jovens duram menos, tá? Por que isso? Pô, tem estudos, isso aqui não é nem na área do direito, são estudos aí de profissionais de diversas áreas que estudaram, que trataram da questão da atração, né? Então, você tem aquele casamento, que é o casamento chamado sensual, em que você casa com a outra pessoa porque é uma pessoa bonita, tem um corpo bonito, é atlética, enfim. Né? Só você olhar aí hoje os Instagrams, academias, você vê que todo mundo está postando foto sarado, malhado, etc. Né? Enfim, então você tem as aproximações e as relações que são sensuais, ou seja, o que aproxima as pessoas é a atração física predominantemente,
né? E você tem aquelas uniões que são mais intelectuais, ou seja, você se aproxima da pessoa e você gosta da pessoa porque você gosta da maneira dela, como ela vê a vida, do grau de instrução que ela tem, das coisas que ela fala, dos pontos de vista, etc. Então, quando você tem uma relação sensual, que é a que tem acontecido mais entre os jovens, ela tende a terminar mais cedo porque os estudos, né, a respeito de atração física, eles dizem que ela começa a terminar ou já termina com 2 anos de relação. Tá? Então, quando a atração física termina, o que sobra é a conversa. E se a conversa não é boa, se a troca intelectual não é boa, você começa a se desinteressar do parceiro ou da parceira. E aí você vai buscar em outro lugar. Por isso é que, na verdade, os casamentos hoje, tá? Eles duram, em média, eu estou falando também dos casamentos entre os jovens, tá? Eles duram, em média, 5 anos, e não aqueles 13,8 lá de cima, tá? Por quê? Porque é o período que vai do término da atração física de 2 anos e eles passam aqueles outros 3 anos brigando, fazendo besteira, traindo um ao outro, e aí até que resolvem se divorciar. Então, enquanto a média, né, em geral, é de 13,8 anos, a média na faixa etária mais jovem, ali até os 30 anos, né, até os 32, por aí, mais ou menos, você tem aí uma média de 5 anos entre o casamento e o divórcio. Eu fiz um divórcio, eu sempre dou esse exemplo porque ele é bem ilustrativo. Tá? Eu fui procurado por um casal de 28 anos de idade que estavam casados há 3 anos. Eles moravam na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E vocês sabem qual foi o motivo principal que os levou a entender que a relação estava acabada? Foi porque eles não conseguiam ter prazer dentro de casa, no seu lazer, porque um gostava de um jogo de videogame e o outro gostava do outro. E aí o que aconteceu? O camarada gostava de jogar FIFA, que é um programa, né? Que é um game de futebol, e a menina gostava de jogar um outro jogo chamado Just Dance, que é para você imitar passos de dança e tal. E numa discussão no sábado, tá? Ela pegou o controle do PlayStation e tacou na cabeça dele, ele levou 5 pontos. E ali, até mesmo por pressão familiar, terminou o casamento deles aos 28 anos de idade. Então vejam, briga, porque eles não se entendiam qual jogo eles iam jogar, levando essa irritação por esse motivo ridículo, levou a menina a atacar o controle na cabeça do outro e abriu lá um buraco e ele teve que levar 5 pontos para aquilo. E as próprias famílias falando, chega, não dá. Né? Então, veja, é uma imaturidade, que a gente já vai falar nela, né, imensa. E ela vem piorando. Tá? Deixa eu passar aqui, vamos lá. Então, principais causas de divórcio no Brasil em geral, tá? Incompatibilidade de gênios e a pandemia. A pandemia, ela gerou uma enxurrada de divórcios, né? Por quê? Porque uma coisa é você estar casado há um tempo, tá? E não adianta, olha só, relacionamento, ele é muito difícil, tá? Ele atrita. Não tem como não atritar dentro de casa, tá? Então, uma coisa é você ter um relacionamento de anos, você ter lá algumas incompatibilidades e tal, mas você passar o dia fora trabalhando, tanto o homem quanto a mulher, se encontrar de noite para jantar, ver um filminho e dormir, no dia seguinte sair de novo. Outra coisa é você ficar confinado com o outro por meses, tá? E aí você redescobre, na verdade, as diferenças, né? Então, aquele pouco tempo que você tinha de contato antes da pandemia, ele facilitava a convivência. Mas a pandemia, ela desceu pesado em vários casais, né? E não pela doença em si, obviamente, mas pela
proximidade pelo contato constante ali que ela gerou. Então, ela foi uma motivação de destaque aí para as causas de divórcio. Diferença no grau de instrução. Olha só, você pode ter um casamento com diferença no grau financeiro, na estabilidade financeira. Você pode ter um que ganhe mais que o outro, você pode ter uma mulher desempregada que o homem não liga, você pode ter um homem desempregado que está lascado porque o homem sem dinheiro não vale nada. Isso é uma realidade também. O homem, tinha um comediante americano que falava que os únicos seres que são amados incondicionalmente, tá, são as mulheres e os cachorros. No mais, tem que ter uma motivação, tem que ter um atrativo. Então, o homem, quando ele fica desempregado, a capacidade financeira dele diminui, ele é atacado dentro de casa, tá? Claro, tem exceções? Tem. Pode ter aquela pessoa que ama profundamente que não vai fazer isso. Mas, geralmente, se isso acontece do lado da mulher, se é a mulher que perde a capacidade de contribuir financeiramente, o homem segura essa onda. A mulher já não segura. Volto a dizer, isso é uma observação durante toda a minha vida na advocacia de família. Tá? Isso aqui não é um dogma, eu não estou falando algo que eu tirei de um livro ou um princípio que eu estabeleci, não, a prática me mostrou isso. Tá? Mulheres sem dinheiro não costumam gerar problema no casamento. Homens sem dinheiro, sim. Essa falta de dinheiro ela pode levar ao divórcio. Né? Então, a diferença no grau de instrução ela está mais relacionada àquela questão da atração intelectual que eu falei. Porque quando você tem uma relação sensual e quando você precisa conversar com o outro e não vem nada do lado de lá, você não tem um respaldo intelectual para aquilo que você fala ou para o problema que você tem, que a pessoa não alcança, ela não consegue entender, na verdade, muitas vezes o que você está falando e ela não tem repertório para te ajudar, né? Isso aí vai gerar um afastamento. Infidelidade, a gente não precisa falar, né? Infidelidade é um dos maiores aí, uma das maiores causas de divórcio. Problema financeiro, já falei nele, principalmente do lado masculino, tá? Principalmente quando ele está no lado masculino. Violência doméstica, que pode até advir, tá? De outras causas aqui, ela pode ser um complemento ou uma consequência de uma outra causa, por exemplo, da infidelidade, pode ser uma causa do problema financeiro, enfim. Falta de diálogo, que geralmente está ligada à diferença no grau de instrução também, ou então numa questão de temperamento, pessoas que não gostam de falar dos seus problemas, pessoas que acumulam mágoas, que não as externalizam, e isso vai gerando um afastamento também. Crescimento individual ou profissional divergente, vamos lá, isso aqui é bem notável, né? Eu sempre falei nas minhas aulas que depois, por exemplo, de 10 anos de casamento, você percebe que aquela pessoa com que você está casado não é aquela pessoa com quem você se casou. Você pode fazer, eu espero não vir a causar nenhum divórcio aqui né, na plateia, mas se você analisar friamente, se olhar para o lado, você vai ver essa pessoa com quem você está casado não é a pessoa com quem você casou. E eu não estou me referindo à questão física, não, tá? Porque envelhecer, todos nós envelhecemos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou me referindo justamente à questão da evolução pessoal, entendeu? Da instrução, às vezes, digamos assim, das preferências que você adquire na vida ao longo do casamento, das opiniões. Você vai tendo divergências que vão surgindo que fazem com que as pessoas sejam diferentes, até porque elas amadureceram, não é? Então, volto a dizer, as pessoas com as quais você está casado hoje não são as pessoas com que você se casou, tá? E quanto mais o tempo passar, mais essa diferença vai se acentuar. Incompatibilidades sexuais. Aí, cada um sabe onde o seu calo aperta.
né? Você tem incompatibilidade sexual de todo tipo, preferências, é, necessidades em termos de intensidade, de frequência, tudo isso, tá? Então, você pode ter um membro do casal mais animado, você pode ter um mais desanimado, né? Você pode ter um mais ativo, você pode ter um mais encostado, você pode ter um que só... É aquela história, né? O que dá errado muito, é chamado... Você tem o cônjuge proativo e você tem o cônjuge reativo. Quer dizer, determinado, tanto homens quanto mulheres, tá? Não tem iniciativa para o sexo. Elas aguardam sempre, ele ou ela aguardam sempre serem procurados. E isso vai cansando, porque você quer ver uma iniciativa, né, da parte da outra pessoa. E nem sempre isso acontece. Então, além de preferências também sexuais, as mais variadas, daquilo que você vai fazer, do que um gosta, o outro não gosta, o que um tem nojo, o outro não tem, enfim, tudo isso aí vai gerar uma incompatibilidade que pode vir, né, a gerar um divórcio. Interferência de terceiros. Bom, na minha prática, quais são as, digamos assim, maiores interferências, né? Dos amigos e amigas, dos cunhados e cunhadas, e sogras e sogros. Sendo que eu vou dizer um negócio para vocês, que eu observei e também aconteceu na minha vida e tal. Por exemplo, eu tive um sogro e uma sogra maravilhosa. Eu nunca tive problema com sogro e sogra. Os meus amigos aí da minha geração e tal também não tiveram muitos problemas. Aquela figura da sogra, que é uma cobra, eu não sei, eu não observei muito isso ao longo da minha vida, tá? Talvez eu tenha dado sorte, talvez meus amigos tenham dado sorte, meus clientes também, enfim. Agora, cunhadas, cunhados e amigos ciumentos, interesseiros, etc., isso aí tem muito, tá? Então, essa interferência de terceiros, na minha prática pessoal, ela advém menos dos sogros e das sogras e mais de elementos ali que gravitam em torno do casal e que nem sempre são familiares, tá? Coisa da fofoca, enfim, do interesse de destruir uma relação para poder pegar uma sobra, tudo isso, né? Incompatibilidade religiosa, olha só, nos últimos tempos, nas últimas 2 décadas, isso aqui se acentuou muito, tá? Por quê? Porque você observa nas religiões em geral uma certa tendência de intensidade que acaba gerando aquilo que nós popularmente chamamos de fanatismo, né? Então, você tem a visão daquele indivíduo, daquele homem ou daquela mulher que adentrou de cabeça numa determinada doutrina religiosa e que passa a ver o outro como um pecador e infiel. E isso tem afastado muitas pessoas, até porque naqueles primeiros momentos, aqueles primeiros anos em que você se descobre uma religião, nada contra, tá? Mas enfim, isso é muito pessoal, né? Você tende realmente a falar muito naquilo, a considerar que tudo que acontece na sua vida tenha o dedo ali de Deus, como se fala, enfim, aconteceu porque Deus quis, isso aqui, isso não está dando certo porque Deus não quer. Então, essa coisa de atrelar resultados de condutas, não é, positivas ou negativas, a um ente superior religioso, isso aqui acaba gerando um problema, até porque muita gente, né, aquela expressão entreguei para Deus, as pessoas acabam deixando de tentar resolver os problemas pelas vias, digamos assim, que estão à disposição da civilização hoje, por exemplo, os médicos para tratamentos de doença, os psicólogos, as psiquiatras para cuidarem de determinados problemas ali, né, mentais no sentido geral, enfim, atribuindo isso a muitas vezes distúrbios de personalidade sendo atribuídos a questões espirituais, a trabalhos, encostos, todo tipo de coisa. Então,
essa maneira de ver a vida, que é muito pessoal e, volto a dizer, nada contra, quando ela transborda para o relacionamento e começa a desclassificar o outro, no sentido de fazer com que o outro seja visto como uma pessoa, digamos assim, de uma casta inferior, porque ela não professa a mesma fé que você professa, isso aí se torna um problema, tá? E você tem, eu deixei por último aqui, que é algo que eu tenho observado muito, né? E que eu gosto de nomear dessa maneira, que é o casamento competitivo versus casamento cumplicidade. Você tem cônjuges que são competitivos, que um quer ser sempre melhor que o outro em tudo na vida, ou em quase tudo. Competem dentro de casa, competem perante a família, querem ter o controle remoto na mão, ser o dono das escolhas, dos rumos que o casal vai tomar, porque entendem que são intelectualmente superiores e que têm mais expertise para decidir. Enfim. E você tem os cônjuges que são cúmplices, né? Que um apoia o outro sempre, que não aponta o dedo para o outro, que ao invés de dizer, viu, a culpa é sua, fala assim, pô, vamos resolver junto. O que é muito difícil, tá? Nenhum casamento ele é todo cumplicidade, nem todo competitivo, mas aqueles nos quais predomina a competitividade, eles tendem a acabar mais rápido, tá? Do que os casamentos com cumplicidade. Então, cabe a você avaliar se você estiver dentro de uma relação desse tipo, você tentar corrigir o rumo ali, tanto o seu como da outra pessoa, explicando para ela, isso aí não está legal, esse comportamento seu não está legal, vamos resolver isso aqui junto, essa solução que você está trazendo não é boa, enfim. E aí também transborda aqui, né, para a falta de diálogo, está tudo interligado. Bom, falamos isso tudo para chegar aqui rapidinho, já está acabando, tá? Não se preocupem, no Grey Divorce, que é a Estrela da Noite, né? De onde vem isso? Ele é um termo cunhado nos Estados Unidos, lá nos anos 2000, mas por quê? O americano, ele faz pesquisa e estudo sobre tudo. A estatística é uma ciência amada nos Estados Unidos, né? E claro que ela tem um grau de importância muito grande. Então, eles fizeram estudos e observaram que lá na sociedade americana, né, havia aumentado os divórcios após os 50 anos. E isso não era algo comum. Por quê? Porque aos 50 anos, 55, 60, você já estava estabilizado de uma forma que você não queria mais mexer na tua família, você não quer mexer naquela célula familiar ali. Você passa a ser mais tolerante. Você também, vamos lá, arruma uma amante ou um amante, o que não é legal, né? Mas isso tudo para manter o seu casamento ali, tá? Só que, de repente, a coisa mudou. Ninguém mais tem essa tolerância. Ou essa tolerância com essa estabilidade fria, ela muda. E as pessoas resolvem partir para o divórcio. Começar uma nova vida. Tá? Então, esses estudos eles foram feitos aqui pela Bowling Green, que é uma universidade estadual. Ela é pública, tá? Ela não é privada, que é raro nos Estados Unidos. E eles se debruçaram sobre isso e observaram que isso vinha acontecendo aonde? Nos Estados Unidos, no Canadá, né, no Reino Unido, Alemanha, Japão, Austrália e Brasil. Tá? Que é muito forte essa tendência nesses países. Então, vamos lá. Quais são as causas do Great Divorce? A gente já viu as causas do divórcio em geral. Mas desse divórcio tardio, quais são as causas principais? Bom, vamos lá. Primeiro, aumento da expectativa de vida. A pessoa não morre, você não aguenta mais ficar com ela e você vê, eu vou ter que me divorciar, não tem jeito. Né? Se eu estou vivendo mais, eu quero viver com mais qualidade e esse casamento não está me dando qualidade de vida. Então, o aumento da expectativa de vida, ele é uma das causas desse divórcio tardio. Incompatibilidades sexuais, que a gente falou agora, aliada aos medicamentos que surgiram aí, né, para disfunção. É a revolução do Viagra e da Tadalafila, que já tem música, né? Tadala virou uma gíria, virou meme, né? Enfim, então, os homens, principalmente, que sofriam muito,
né, a partir dos 50 anos, e aí não procuravam, às vezes, novas parceiras, porque se sentiam incompetentes do ponto de vista sexual para começar um novo relacionamento, acabavam ficando ali onde estavam. E com o Viagra e a Tadalafila, isso mudou, né? Primeiro com o Viagra, mas só que o Viagra tinha muitos efeitos colaterais, né? Tem, eu acho, ainda. E a Tadalafila parece que é mais tranquila, então, digamos assim, ela gerou aí uma revolução sexual tardia, né? Nos homens a partir dos 50 anos, que voltaram a ficar confiantes e, quando se tornaram confiantes para ter novas relações sexuais, passaram a procurar novas parceiras e, muitas vezes, para estabelecer relações formais novas, se divorciam, não é? Não, eles não querem amantes, eles querem novos relacionamentos. A adolescência masculina expandida. O que é isso aqui? Olha, gente, há 20 anos atrás, eu até procurei a capa, não achei no Google, mas ainda vou achar. Eu me lembro muito bem de, há 20 ou mais anos, eu vi estampado na capa da revista Veja, a matéria de capa era A Adolescência aos 30 anos. Tá? Isso há 20 anos atrás. Eu diria a vocês que hoje a adolescência ela chega nos 40 mole, mas tranquilamente. E culpa de quem? Culpa da nossa geração, da geração dos anos 60, que tentou prover, dar aos filhos o máximo conforto e proteção possível, né? Tanto que nós, que não, a minha geração que não tinha liberdade para namorar em casa, por exemplo, namorada dormir em casa, nem pensar, né? Então, a minha geração, ela queria casar e sair de casa, né? Para ter independência, para ter liberdade, para ter conforto, tudo isso. Hoje, nossos filhos têm verdadeiros quartos de hotel montados dentro de casa, comida, roupa lavada, e as namoradas e namorados dormem tranquilamente, passam semanas às vezes dentro de casa, eles não precisam mais, não é uma geração do motel, a nossa geração, a minha pelo menos era, ou foi, se você queria ter um relacionamento sexual com a sua namorada, você tinha que ir para o motel, não dava para fazer isso em casa de jeito nenhum. Essa geração não tem esse problema, tá? Então eu lhes pergunto, vão sair de casa para quê? Eles têm tudo ali: conforto, segurança, casa, comida, roupa lavada, televisão, computador. Em muitos apartamentos hoje, você tem os filhos dormindo em suítes, apartamentos de 3, 4 suítes, então eles não precisam nem ter o constrangimento de atravessar da porta do quarto para o banheiro, não é? O banheiro já está ali dentro do quarto. Então eles vão sair por quê? Não tem motivo. Então eles vão ficando, não é? Então essa adolescência masculina expandida gera o quê? Porque veja bem, isso aí nós tornamos os nossos filhos, nós fizemos com que nossos filhos amadurecessem muito lentamente. Só que as mulheres, isso aí, né, são estudos de todas acho que das áreas da ciência. As mulheres são mais inteligentes, evoluídas, maduras, muito mais do que nós, homens. Então, elas não têm paciência. E eu vejo hoje muitas postagens no Instagram de mulheres aos 40 anos, depois de um divórcio, que estão ali, né, na rede social procurando conhecer alguém, fazendo postagem sobre o fato de terem saído com um determinado camarada da mesma idade que elas, e esse camarada ainda morar com a mãe. Tem várias postagens sobre isso. Então, elas não querem se relacionar com esse tipo de homem, entendeu? Que ainda está em casa. Então,
essa imaturidade dos homens aos 40 anos faz com que as mulheres de 40, 35, 30 e até mesmo 28, 27 anos se interessem pelos homens de 50 em diante. Porque são pessoas emocionalmente e financeiramente estáveis, não é? Maduras, que sempre souberam, nunca tiveram esse drama existencial que as gerações atuais têm, então elas acabam se associando a eles. Tá? E isso gera o quê? Gera o divórcio daquele camarada mais velho, que obviamente, olha só, vamos lá, sem hipocrisia, né? Isso acho que acontece dos dois lados. Você está ali num casamento já estagnado, não é? Já, enfim, não tem mais atração física, às vezes o diálogo é difícil, você já se acomodou de uma maneira ruim, né? E aí surge na sua vida uma mulher, ou um homem, né? Dependendo aí de quem esteja falando. Joviais, cheio de vida, né? Enfim, com aquela beleza inerente à juventude e tal. É lógico que aquilo acaba balançando tanto o homem quanto a mulher. E digamos assim, esse interesse, o vislumbre dessa possibilidade de uma nova juventude, de recomeçar, ou de aproveitar aquela juventude do outro, acaba gerando um divórcio também. Então, os homens hoje estão muito bobos, muito imaturos, e isso faz com que as mulheres novas procurem homens mais velhos. Né? Isso tem acontecido muito. Não é que isso não acontecesse no passado, mas agora acontece em grande intensidade. Então acaba se transformando em uma causa de divórcio também. Emancipação feminina, como a gente já falou. A mulher hoje que trabalha, que estuda e tal, ela não depende mais financeiramente do homem, então ela não vai tolerar aquela relação estagnada. Ela vai, mesmo que seja partir por uma vida solo, né? Mas ela vai deixar aquela relação. Então, você acaba tendo isso aqui como uma causa do divórcio tardio também. Síndrome do ninho vazio. Isso aqui é um problemaço, né? A síndrome do ninho vazio ela tem muito a ver com a questão da pandemia, né? Quer dizer, tem uma relação direta, digamos assim, de motivação. Na pandemia, porque você passa a ficar com o outro por muito tempo ali, você tem que conviver, o atrito surge, o atrito e as diferenças, ele vem com força, né? E quando os seus filhos, eles casam e você se vê morando com o outro sozinho, você redescobre, não é? Ou você descobre que você ainda se mantinha naquela relação porque você queria ficar perto dos filhos. Você queria ter aquela convivência. Porque esse negócio de dizer que filho não segura homem em casa, olha só, isso é a maior imbecilidade que alguém pode falar e repetir, tá? Não entrem nessa. Filhos seguram os homens em casa, sim. Claro, aquele que não gosta de ser pai, nunca curtiu e tal, esse vai embora. Mas aquele que é pai, paizão, que é um pai presente e tal, ele vai ficar. E quando ele fica e os filhos saem, ou a mulher também, tá? E ficam só os dois, aí não. Se você não tiver um casamento sólido, ou seja, ainda existir uma atração intelectual, ainda existir diálogo, você ainda ter sonhos juntos, aquela relação vai se deteriorar muito rapidamente, tá? Justamente porque os filhos saíram e agora são só vocês dois de novo, e isso aí pode ser um imenso problema. Busca por realização pessoal, às vezes o marido, o camarada bronco, que ainda tem muito, impede que a mulher estude, não quer que a mulher trabalhe, alguma coisa do tipo. Ou a mulher, enfim, ela quer mudar, ela resolveu, no meio da vida útil dela, fazer uma outra coisa da vida, ela quer estudar, ela quer voltar a estudar, enfim. E isso acaba causando um desequilíbrio no casamento, porque ela agora já não está tão presente, ela conhece novas pessoas, aí vem o ciúme, enfim. Então isso também gera divórcio. A mudança na percepção social do divórcio também, o fim do estigma, né? Daquela coisa de você ser divorciado e classificar como uma pessoa de segunda categoria. Tá? Isso também estimula os casais hoje a se separar.
E por fim, e principal, e com assim, com força, né, as redes sociais facilitadoras de novos contatos. Porque veja bem, com quem você namorava na década de 70, 80? Você namorava colega de escola, colega de trabalho, ou algum parente que você conhecia, amigo de parente que você conhecia em festinha. A tua rede social era essa, tá? Era muito difícil você ter contato com alguém que não viesse tanto do meio educacional, ali da sua escola, faculdade, ou então do seu trabalho. Muito difícil. Tá? Você parar para ver que você ou casou com um colega de escola, de faculdade, ou você casou com um colega de trabalho. Tá? Hoje não. Hoje a rede social faz com que você conheça gente de todos os lugares. O que você tem de postagem no Instagram de meninas e meninos que pegam um avião para encontrar o namorado ou a namorada virtual em outro estado é uma enormidade. Não, olha só, eu tenho nada contra, não, eu acho até legal, entendeu? Bem interessante. Tá claro, tem um perigo sempre envolvido, pode não ser aquilo, enfim. Mas você tem muitos encontros legais que são documentados aí nas redes sociais de pessoas de estados diferentes que se conheceram aí das mais variadas formas através de rede social. Então, isso aí aumentou muito o espectro de possibilidades, né? O cardápio ficou assim bastante extenso. Então, isso também, o aumento de possibilidades de conhecimento de novas pessoas, faz com que você possa vir a se interessar por alguém enquanto você tem um casamento estagnado, e aí você vai acabar se divorciando, né? Consequências do divórcio tardio, do divórcio cinza, né? Que eles são diferentes dos divórcios ali numa idade mais, digamos assim, dos mais jovens, né? Dos adultos jovens e tal. Você vai cair numa reorganização financeira, às vezes pesada, tá? Muitas vezes você vai ter que deixar a sua casa e ir para um quarto-sala, para uma kitnet, que hoje tem o nome pomposo de estúdio, né? Que é o quarto-sala, a cozinha dentro da sala, enfim. Solidão e readaptação social, porque ela vem, que é diferente de solitude, né? Solitude é quando você curte ficar sozinho, você fica bem com você. Né? Solidão não, solidão é dor, né? Solidão é não ter com quem conversar, não ter com quem dividir o dia, enfim. A rede social às vezes até ajuda, mas ela não supre. Impactos na saúde física e mental, os mais variados, né? Na saúde física você pode ficar sedentário, você tinha no outro a motivação para se cuidar e agora você não tem mais. Saúde mental também vai embora, com a depressão, enfim, das mais variadas formas. A traição, existem casos relatados, tá? Embora eu ache particularmente isso um absurdo nos dias atuais, que uma pessoa chegue a esse ponto, mas existem muitos casos relatados de pessoas que morreram na sequência de um divórcio. Morreram, assim, elas o estado mental, ele causa uma bagunça tão grande na química da pessoa e diminui ali enfim, como é que se diz, a capacidade de defesa, né, da imunidade da pessoa, que ela adoece e morre, entendeu? E são mortes que atestadas de maneira a estarem relacionadas ao término de relacionamentos. Não estou falando em suicídio, não. Eu estou falando em doença. Você adoece ao ponto de morrer, né? Enfim, eu particularmente acho isso um absurdo. Sempre achei que você morrer por outra pessoa é algo totalmente, digamos assim, enfim, eu não consigo compreender isso, tá? Mas também não posso criticar pessoas que adoecem a esse ponto, porque cada um, né, vive de maneira, com intensidade diferente seu relacionamento. Né? Gera também novos casamentos e uniões estáveis, embora estatisticamente a gente veja que quem já passou por um casamento
é difícil e problemático, geralmente não quer outro, tá? Geralmente. Pode até vir a se casar, mas leva um tempo grande. As uniões estáveis, nesses casos, pós-divórcio, elas são em maior quantidade do que novos casamentos, tá? Porque ninguém quer formalizar nada, você quer ver no que vai dar, você tem o trauma do relacionamento anterior, enfim. E também traz a frustração pela percepção de que o novo, né, aquela relação nova, aquela pessoa nova que você conheceu e tal, dali a 6 meses já se transformou numa pessoa igualzinha que você tinha, né? Então, é aquela frustração pela percepção de que o novo pode ser mais do mesmo. Também é muito comum, tá? Então, aquela pessoa compreensiva se transforma numa pessoa dominadora, castradora, e isso eu não estou me referindo a mulheres, não estou me referindo a ambos, tá? O homem castrador, a mulher castradora, enfim. E aí você vê que você saiu de uma situação, né, de estagnação para outra que provavelmente vai te levar a uma estagnação também, tá? Concluindo aqui, deixa eu ver se passou aqui. Então, considerações finais: o casamento não é mais visto como um compromisso eterno, já foi, tá? A geração dos meus pais via dessa forma, casamento é para sempre, tá? Por causa não por implicações religiosas, mas por implicações de ordem social, familiar, etc. O divórcio na maturidade, ele é uma realidade, ele é parte de uma nova cultura, tá? As pessoas não ficam mais até que a morte os separe. A maturidade pede mais do que sobrevivência conjugal, né? Ela pede sentido, afeto e autonomia. É sempre bom você estar apaixonado, né? É sempre você cria novos objetivos na vida. Então, o grande desafio ele é construir vínculos que resistam ao tempo, mas também saber encerrá-los com dignidade quando necessário, ok? Se alguém quiser trocar ideia lá, tirar dúvida e tal, meu Instagram está aí. Eu agradeço muito que vocês tenham tido paciência para ouvir. E se vocês quiserem fazer perguntas, expor aí situações pessoais, enfim, trazer divergências sobre aquilo que eu falei, fiquem à vontade, porque o grande barato da vida também é a discordância. No direito, a gente trabalha com esse. No direito, discordância é matéria-prima, tá? E é o que torna a nossa vida profissional diferente a cada dia. Paulo, super Eu obrigada, super falei muito obrigada. de novo, Ah, né? mas pô, ouvir você é um prazer, é uma delícia. Inclusive, temos companheiros aqui que já estão me pedindo a parte da reunião da sua palestra para compartilhar Ah, que bom. e divulgar aí, tá? Então, já temos gente querendo fazer perguntas. Ingrid, você pode cortar aí o compartilhamento? Acho que é o Paulo que tem que cortar, né? Não, já Isso. foi. Então, já temos pessoas que estão querendo fazer perguntas. Mas antes de passar para as perguntas, eu queria aproveitar minha prerrogativa de presidente, né, e falar primeiro. Quando você falou lá no início, né, sobre a lei do divórcio em 77, que você lembrava disso e tudo, isso também me trouxe memória, né? Eu sou de 65, então 77 eu estava ali 12 ouvindo anos. ali o divórcio. E eu tinha uma avó que era desquitada, né? Isso. Desquitada. E a gente ouvia muito falar de pessoas que iam para a Argentina para se divorciar, né? Porque É. aqui não tinha o divórcio, iam para outro país para fazer o divórcio. E eu lembro da gente perguntar à minha avó, assim, vovó, agora você vai se divorciar, né? Assim, que eu já era desquitada, você vai se divorciar? Era uma coisa que a gente perguntava a ela. Então, realmente foi uma mudança muito grande, né, nas famílias brasileiras, mas não acabou com a família brasileira Não, absolutamente. como se insinuava, né? Então, assim, eu sou pós-lei do divórcio e estou com 38 anos de casada, né? Estou com um casamento maduro de 38 anos, né? Então, assim, o que você falou, muita coisa bate, muita coisa a gente sente na pele, né? Que a gente É verdade. vive, né?
a gente vive isso no casamento. Então, foi muito interessante ouvir a sua perspectiva de advogado em coisas que eu vivo no dia a dia, no casamento, essas coisas. A ideia foi trazer isso, foi trazer a vivência e não a teoria, né? Porque teoria você vai ler muita coisa a respeito de casamento, você vai ver que não tem nada a ver. Mas, Ah, isso é inclusive, óbvio. eu não falei num dos motivos aqui, eu esqueci, mas só para. Também tem um grande motivo de que leva ao divórcio, que é a falta de higiene, tá? Eu tive muitos casos, eu esqueci de colocar no slide, de gente que não vai dormir sem tomar banho, não escova o dente, enfim. Isso aí mas é muito sério, tá? Até porque isso atrapalha no próprio relacionamento sexual, né? E isso leva ao divórcio também. Eu tive muitos casos desses de mulheres reclamando, tá? Não, olha, vou aqui sem medo de errar. Eu nunca tive um homem reclamando sobre isso. Geralmente, os porcos são os homens e não as mulheres, tá? Tá bom. Bem, vamos passar então as perguntas. A primeira que quer falar é a companheira Cléo, do Rotary Clube Copacabana. Cléo, a palavra aí é sua. Primeiro, boa noite, Cleonice da Turma, associada representativa do Rotary Clube de Copacabana. Paulo, eu amei a sua Que bom. palestra. Foi excepcional, até porque, independente de eu ter sido extremamente bem casada, e eu perdi meu marido na pandemia, mas muita coisa que eu, graças a Deus, não enfrentei nenhum desses problemas. Ele se divorciou, sim. Eu o conheci já separado, entendeu? Mas nós tivemos um casamento de quase 40 anos, não fosse a doença o levar. E também te dizer que a primeira mulher que se divorciou foi a Aretusa Aguiar, a juíza Aretusa Aguiar, com 38 anos, e que fez depois o meu casamento civil com Samuel, meu marido, porque ele era divorciado, ele era judeu e eu sou católica. Mas olha, você foi pleno, tudo isso aí que você explanou, a Aretusa sempre conversava, entendeu? Parabéns por essa palestra maravilhosa que você deu, tá? Obrigado. Mais uma vez, Nada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando para vocês. tá, parabéns. Bem, a segunda pessoa que quer falar é a Raia, também nossa associada. Raia, com você. Boa noite a todos. Eu Boa gostei noite. muito do Dr. Paulo Vasques. Eu quero fazer duas perguntas e mandar um recado para a Cleonice, que eu acho que eu estudei com o Samuel, foi meu colega de turma de escola. Quando eu vi Datum no sobrenome, era mulher, como eu sou raia, e nós somos filhos de pessoas sobreviventes, então a nossa turma tinha essa característica de, a maioria era. Doutor Paulo, queria saber primeiro se o senhor passou pela experiência do divórcio. Não, não passei pela experiência do divórcio. Só Passei para. pela Não, experiência da separação de fato, por 3 anos. aham. Não, não é, sabe, é só para saber se isso somou, se somou a sua reunião como tema. Eu queria fazer uma colocação que você valorizou muito a mulher. Eu agradeço, assim, mas a faixa etária favorece ao homem de qualquer idade e não favorece a mulher. Isso é experiência pessoal minha, sabe? Então, por mais que a gente é, chega a um ponto, eu participo de muitos grupos, eu sou escritora agora, a minha primeira graduação foi filosofia e história, eu fui professora, fui coordenadora, fui diretora de escola pública e particular, e sempre escrevi. Mas o que a gente observa, assim, na maioria, se você for a um teatro, for a um cinema, 90% você vai ver mulheres ali sozinhas ou em grupo, né? Porque o homem é um artigo precioso. Sabe, porque você falou muito na mulher, mas a sociedade agora, nesse momento,
de vivência que eu tenho. Eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de. Eu faço assinatura do municipal. Então, o que você observa é mulher sozinha. E isso, infelizmente, tem muito problema de solidão e ser solitária também. Tem pessoas que se satisfazem, mas não é uma coisa assim equivalente a mulher e o homem na faixa etária, porque o homem é valorizado até porque ele pode tomar medicação e eu vejo muita jovem que casa com homem mais velho por interesse. Interesse puro, porque está casando com uma pessoa estável, que tem muito dinheiro. Isso acontece muito também. São fatos assim dessa sociedade agora. Mas eu acredito muito no casamento. Eu vivi 45 anos com uma pessoa que, infelizmente, um médico que teve um infarto, mas nós construímos a nossa vida juntos, sabe? A construção mesmo. Saímos, precisávamos sair de casa e a gente construiu. Eu acho que essa divergência, trouxe a necessidade da convivência e a busca de não deixar o casamento cair dentro de uma rotina, né? Isso viver com os filhos, é tudo isso. Então, eu quero dizer, eu acredito muito, muito no casamento, que eu acho que a gente sempre precisa de uma pessoa para trocar ideia, para dividir pensamento, para viajar. Uma pessoa, sabe, isso eu acho que está sendo também muito visto agora, sabe? A gente encontra, assim, quando você conversa, esse ponto equivalente à necessidade de convivência, não importa, porque agora os casamentos são homoafetivos, mas a necessidade de você conviver com uma pessoa. O casamento, eu acho que é um detalhe é, de sociedade, social mesmo, que tem que mostrar. Mas você precisa, eu acho, de conviver com uma pessoa. É isso. Obrigado por sua Sim, palavra. então, pela sua narrativa, né, você falou, nós construímos junto. Eu acho que o seu casamento é um exemplo do casamento cumplicidade, né? E por isso que ele durou tanto tempo. Eu não consegui me adaptar a outra pessoa, sabe? Sim, Ainda tem esse detalhe, eu sim. não Mas consegui. é o que a gente chama de atração intelectual. Você É, tem uma afinidade intelectual que nenhuma atração física substitui. Tanto que eu até falava isso nas aulas, né? Sobre a questão da saudade, né? Se você parar para pensar, quando você sente saudade de alguém, se você sente saudade daquele momento, se o que vem na sua cabeça é o momento da transa, da relação sexual, você está errado, você está com problema porque a tua relação ela é sensual. Porque a verdadeira saudade é aquela em que você sente a falta da presença do outro para estar observando algo com você, para você dividir um momento, para você exatamente. dividir. Essa é a verdadeira saudade. Então, como eu falei, essa afinidade intelectual, essa necessidade de ter a opinião do outro, nenhuma atração física substitui, É né? verdade, é verdade, é verdade. Muito obrigada. Eu acho que é importante, né, a gente poder fazer um chat, participar e ouvir as várias experiências, né, e mostrar e entender também o porquê você está agindo dessa maneira, vivendo dessa maneira. Eu vivo com saudade, mas eu vivo muito cada momento. Sabe, eu tenho 4 livros lançados, não paro, não paro, e tenho um problema terrível de coluna, mas sempre vem assim, poxa, se eu pudesse dividir alguma coisa, e é perda também assim de familiares, de pais, né? Você chega num momento que você perde também um pedaço da família e você ganha outro, porque ganha netos, mas eu acho que entendeu? O casamento é uma coisa importante, Sim. né? A quantidade de familiares em volta não substitui a presença de Não, um não, companheiro, de uma companheira. Isso aí é com certeza. verdade. Muito obrigada. Obrigada, Rai, É, obrigada.
Bem, temos o governador Valdir Ribeiro, que foi governador no período 2006-2007, do antigo 4.570. Gostaria de fazer uma pergunta também. Governador, pode ativar Estou, seu microfone. estou sendo ouvido? Sim, Eu, perfeitamente. eu peço desculpas primeiramente por não ter imagem. É que a minha webcam, nome bonito, né, está brigando comigo. Mas, Valdir Ribeiro, Medicina, Cardiologia, Rotary Clube Rio de Janeiro e Guajaú, e governador 2006-2007. Meu precário palestrante, parabéns, parabéns e parabéns. Você esgotou o assunto. É, eu vou mais um, digamos assim, discordante da sua palestra. Eu sou o contrário. Eu tenho 91 anos de idade, sou casado há 60 quase 4 anos. Nós vivemos, problemas sempre tem, mas conseguimos conciliar e aqui estamos até hoje. Mas, cara, tudo que você falou é muito certo. Existe mesmo. Então, eu estou aqui para pedir desculpa, eu sou um caso à parte da sua palestra. Parabéns. Tudo que você abordou é muito certo mesmo. Muito obrigado, mas eu acho que quem merece parabéns aí é o senhor, né? Por conseguir manter uma relação por tanto tempo, porque Isso, realmente é uma arte, não é? Isso é uma arte. Não se trata, e eu realmente acho isso, não tem que ser um sacrifício, né? Não tem que ser uma obrigação, mas é uma arte. É a arte de ceder quando, né, se percebe que a sessão é necessária, é se impor quando se tem certeza de que digamos assim, se conhece um caminho melhor para o casal e insistir nisso, enfim. E o outro também saber é, aceitar, não é, a divergência de opinião. Eu acho que tanto o senhor quanto a sua esposa merecem parabéns, né? Muito mais elas sempre, né? E eu falo isso de coração mesmo, tá? As mulheres, elas são muito mais, além de inteligentes, né? E emocionalmente inteligentes, elas são muito mais tolerantes do que nós, né? Eu acho que os homens são muito mais difíceis de aturar do que as mulheres, enfim. Então, acho que concordo toda mulher plenamente. que consegue conviver Concordo tanto tempo plenamente. com a pessoa é uma heroína e está de parabéns. Obrigado. Eu não me aguento 3 dias. Governador Valdir, você só está com processo de divórcio aí com essa webcam, né? É. O divórcio é só com a câmera aí do seu Ah, eu computador. estou divorciado dela. Ela que pediu desquite. Tá certo. Obrigada, governador. Mais Obrigado. alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pode perguntar, discordar também é Quem Eu bom. quero mais? fazer uma pergunta a ele, pessoal, assim. Então fala. Eu acho que o meu caso não é uma exceção, mas deve ter poucos casos iguais ao meu. Você Ele já levantou a casou mão, um não casal conseguiu 2 levantar. vezes? Você já viu esse caso na sua vida? De um Oh, casal, o mesmo casal se casar 2 vezes? não pessoalmente, mas a gente sabe, já li Eu muito a sou uma respeito. delas. Casamento de 26 anos, estamos naquela fase, né? Aquela fase está chegando, né? E acabou. Acabou. Nos divorciamos realmente, separação de bens, cada um Então, cuida. só uma observação aqui para mim, estatística. Você falou assim, nos divorciamos. Isso não existe. Isso não existe. Quer As dizer, ele não pessoas não queria. se divorciam. Ele não Quem foi queria que se tomou a divorciar. iniciativa? Eu, Ah, ok. dentro do seu estudo, eu me coloquei ali. Realmente fui eu. Por vários motivos ali, chegou a hora de separar. Ele não queria, como você também explicou, vocês homens, como veem o casamento e a A gente relação, empurra com a barriga. várias Sim. coisas implicam ali. Enfim, depois aí divorciamos e tal, separamos, cada um na sua, vivendo a sua vida, independente, inclusive financeiramente, tudo bem. Passaram-se 3 anos, houve um problema da minha filha se divorciar também, recém-casada, foi aquele
casamento de jovem que se separa rápido. E ele veio me procurar porque achava que nós deveríamos nos unir outra vez por causa da filha, aquilo tudo. Mas eu já não era mais a mesma, claro que você também no divórcio, você também amadurece. Você parte para se descobrir outra vez. E depois de 26 anos vivendo com uma pessoa, você também se perde. Quem sou eu? Então, eu já não era mais a mesma mulher. Ele havia se casado. Aquele detalhe que você falou, né? E eu não queria mais aquele homem que estava ali agora. Não tinha mais nada a ver comigo. Mas ele insistiu, então vamos ver, vamos namorar. Vamos namorar. A cada um no seu canto primeiro. Nada de juntar outra vez. E aí nós fomos vendo que nós havíamos a separação nos amadureceu muito, nos favoreceu percebermos os nossos erros, dele e meu. Que o casamento, até nos erros, a gente tem que não é só de um, não é só de um, né, na relação. E aí fomos, ele me propôs o casamento. Eu disse assim, não, eu não quero me casar. Eu quero viver, então, vamos viver juntos, mas casar eu não quero mais. Mas ele insistiu muito, porque ele era muito sério, ele dizia assim, não, eu estou te protegendo. Chega de querer ser muito independente, que você vai ser ferramenta quando eu morrer. Você tem que casar para te garantir financeiramente. Então, a cabeça foi dele em relação a isso. Eu me achava assim, muito independente financeiramente. Eu disse, não, não, não. Você vai sair perdendo quando eu morrer. Então, vamos casar outra vez. Então, nós nos casamos outra vez. Aí já tinha meu filho, todo feliz, neto e tudo negócio. E vou dizer uma coisa para você. Foram 8 anos, meu outro segundo casamento. Foi a fase mais feliz que eu vivi com ele. Porque já estávamos com os filhos grandes, nós mudamos tudo, até o ambiente, fomos para outro lugar, outro estado, construção de casa nova, novo. E foi uma fase que eu vivi muito feliz com ele. Muito feliz mesmo. Nunca mais tocamos no passado. Fizemos um trato. Nós não falamos dos nossos erros, vamos esquecer. O que acontecer em infidelidade, essas coisas chega, não vamos jogar pedra. Acabou. Se você quer se dar bem, vamos esquecer os erros. Se é que foram erros, aconteceram. E assim nós fizemos esse pacto, sabe? E que foram assim. Até hoje eu tenho o retrato dele. Às vezes eu brinco com ele, sabe, minha filha, vamos estar brigando, papai, então porque ele podia ter me deixado. Agora tenho eu aqui sozinha. Então, eu preciso ter o retrato dele, até para poder conversar, coisa boa. Quando eu brigo também, quando a barra está pesada, eu, pô, você saiu, eu estou aqui sozinha. Faz parte, entendeu? Como a outra companheira ali falou, é muito difícil você depois se relacionar com outra pessoa. Quando você teve uma história assim, sabe, de ganhos e ganhos no final. É, veja que interessante, né? O segundo casamento, em geral, ele é sempre muito mais tranquilo e, digamos assim, feliz e compatível do que o primeiro. Mesmo você confirme essa regra de uma maneira torta, né? O seu segundo casamento com a mesma pessoa foi muito melhor do que o seu primeiro casamento com ela. Agora, e veja bem, né? Você não dá paz para ele nem agora. Você continua brigando com ele, né? Isso é da natureza de vocês. É impressionante. Não que você troque uma ideia, tudo bem, mas para de brigar com o retrato. Não faça não. Vai que ele está ouvindo, Ah, né? deve estar, mas ele sabe como é que eu Então, sou. pois é. Enfim, mas o seu, na verdade, essa sua experiência, apesar de ser diferenciada, ela confirma a regra, né? Porque o segundo casamento, ele é sempre, claro, tirando a questão, tirando o exemplo do Fábio Júnior, mas o segundo casamento ele costuma ser sempre mais sólido, né? É. Enfim. Obrigada. Porque Eu que vem com a agradeço. maturidade, né? Vem a maturidade. Verdade, pois Então, é. eu tenho a impressão que a Helena queria falar, né, Helena? Sim, sim. Eu, na verdade, queria parabenizar o palestrante, porque ele fez um desfile entre a cultura, o social, o psicológico, o legal. Foi uma palestra muito, muito, muito rica, muito completa, em que contemplou a todo mundo. Eu esqueci de me identificar, eu sou Helena Carvalho, eu sou do Vesper,
sócio honorária do VESP, tenho esse privilégio. Mas tem uma coisa que me passa, né? É também uma coisa de experiência. Ele não tocou muito na questão, às vezes, da busca do segundo acompanhamento, o segundo casamento, o que quer que seja. Não necessariamente, mas é muito frequente. Eu sou geriatra, é muito frequente que há uma busca de um cuidador. E é um risco, porque nem sempre o segundo casamento vai fazer tudo aquilo que o primeiro casamento, o que faz muitas pessoas, não que o homem seja mais acomodado, eu acho que é uma esperteza, porque ele continua, às vezes, há uma vampirização do relacionamento no momento da doença. Este primeiro casamento vai ter um cuidado, um acompanhamento muito mais rico, mais específico, porque já conhece a pessoa, do que um segundo relacionamento. O segundo relacionamento não está para ficar, né, fazendo o papel de cuidadora como um primeiro casamento bem-sucedido, de um modo geral, bem-sucedido entre aspas. Às vezes você mantém essa relação por algumas coisas que você já citou. Mas a questão de busca de um cuidador ou de uma cuidadora nos relacionamentos mais contínuo, ele existe. Isso, ele não falou disso daí, mas é muito Eu concordo. Gênero, número e grau. entendeu? Mas Então, deixa eu falar. É porque o tema da palestra era o sim. divórcio. Não, Isso mas que depois, você. como você falou você foi rico, você começou da história do casamento, foi fantástico isso daí. Então, passou por essas situações e você falou, por que que a pessoa casa, por que que mantém casado, por que que não tem coragem de divorciar? Muitas vezes é porque você quer ficar com um cuidador. Você pode até ter vontade, mas pensa, imagina e às vezes não toma essa atitude. Não é só né? Essa é uma das coisas que as pessoas às vezes não tomam atitude, é porque a perpetuação e a busca por um cuidador no fim da vida é bastante interessante, bem cômodo. Mas você tocou num ponto muito interessante também, quando você disse que às vezes esse cuidador se aproveita, né, digamos assim, da situação do outro, não é isso? Para se beneficiar de alguma forma. Também Não, não. mas o próprio cuidador, mesmo que seja, por exemplo, você é casado há 30, 40 anos e você acaba ficando doente, você fica querendo que aquela mulher que você tem seja sua cuidadora. Você não abre mão, você fica, né? Se chama muito isso aí de vampirização. Há uma Sim. vampirização da relação. É, Ok. eu no cuidador não serve, eu não quero cuidador. Então a mulher se dedica de cabeça, alma. Um segundo casamento não vai fazer isso. O que eu queria me referir, que poderia ser tema de uma outra conversa no outro dia, é que essas situações, essa busca, essa necessidade, ela gera, né, o surgimento da figura do chamado estelionatário sentimental, que é isso aí, É o que é vampiro, uma outra é o realidade. vampirizador, é o vampiro. Sim, sim, sim. Isso em Mas por psicologia outra. é chamada vampirização. Isso. Mas fiquei encantada com a sua cultura. Aprendi, inclusive, algumas coisas da história do casamento. Eu fiquei Não, encantada. Foi uma bela palestra, um belo discurso. que Muito bom, rico. obrigado. Obrigada, Helena, obrigada. Bem, estamos chegando ao fim da nossa reunião e eu vou aproveitar e vou contar um caso real para vocês. Eu tenho um amigo que é otorrino e foi fazer uma cirurgia numa senhorinha. Como toda cirurgia, às vezes, antes de chegar na sala de cirurgia, a pessoa já toma um comprimidinho no quarto, né, para ir já dando aquela acalmada. E assim foi dada a ela a medicação. Quando ela chegou no centro cirúrgico, ela vira para esse meu amigo e fala assim: Doutor Marcos, me ensina como é que eu faço para matar meu marido. Meu amigo virou e falou assim: Como assim? Não, porque meu marido não quer fazer nada. Ele não quer sair de casa, ele não quer fazer nada, fica aquele pustema lá, não deixa eu fazer nada. Minhas amigas que são viúvas, que são felizes, vão para o cinema, vão para o teatro, viajam, e eu lá agarrada com aquele homem lá que não quer fazer nada. É o marido do Muito bem. sofá. Conclusão. Ela pagou, entrou anestesia, ele fez a cirurgia,
chegou no quarto, ela já retornando da anestesia, falou assim: Ô, senhora, como é que tá tudo bem? Como é que é? Você se lembra quando a senhora chegou lá no centro cirúrgico? Não, doutor, já saí aqui do quarto dormindo. Não lembro de nada, né? Mas o inconsciente dela era de que as amigas viúvas e divorciadas eram as felizes, né? Porque tinham a independência, normalmente com gordas pensões, né? Então, usufruindo e aproveitando a vida. Então, esse é um caso, Ela liberou o que ela estava. o inconsciente dela falou. Então, esse é um caso real aí, da vida real, né? Paulo, olha, muito obrigada mais Eu que uma agradeço vez. sempre. Você tem que ir preparando outra palestra, porque daqui a pouco eu vou te chamar de novo, tá bom? Ah, tá ótimo. Porque À vontade. você fala e você conta as coisas de uma forma muito gostosa, todo mundo fica atento, concentrado, é um prazer te ouvir, tá? E é um Ah, prazer tê-lo também fico feliz mesmo. como companheiro do Vesper. Quero te ver na nossa próxima reunião presencial, hein? Pois Nós é, eu vamos estar sou. aqui outra vez para vê-lo, para ouvi-lo também. É. Ah, sim. Eu Mil vou casos, começar, Sim. né? eu vou Deve ter começar a 1000 casos. oferecer Enquanto você, Paulo. advogado de divórcio, ele deve ter 1000 histórias Nossa É, para Senhora. contar. Tem, não, pois é, se eu começar a falar, olha só, vocês não sabem como é, eu gosto muito de Ah, deixa. falar. Então, não A posso, outra não, palestra, por isso que eu faço eu faço ali o a PowerPoint, apresentaçãozinha escrita, que é para ir me guiando, para eu não sair da linha. Se eu, Controlar, né? Controlar. a ó, última palestra que ele fez para nós foi sobre contratos de namoro, lembra, Paulo? né? Olha. Também muito Interessante. interessante o tema, muito Mas atual e muito estudos de interessante. casos dele, né? Vamos lá, os casais divorciados, os Mas causos. olha, deixa eu confessar uma coisa a vocês, sinceramente, tá? O direito de família, eu advogo na área criminal também, e muita gente vira para mim às vezes e fala assim: como você advoga na área criminal, uma área tão pesada, uma área tão. E eu sempre falo: olha só, direito penal é tranquilo, porque o vagabundo, né? A gente fala assim mesmo, é uma maneira de falar, enfim. Mas o vagabundo ele está acostumado a entrar e sair de instituição a vida inteira. Quem sofre é a mãe do criminoso, nunca é o criminoso, ele já está acostumado com aquilo. O verdadeiro sofrimento está na área de família. Quando você passa, né, como eu tenho passado, espero ainda passar mais tempo, enfim, 35, 36 anos ouvindo os relatos dos casais, a primeira coisa que vem na tua cabeça, e com certeza se eu não fosse casado, eu não me casaria, Seria mais. É. tá? Você absorve você passa, infelizmente, você absorve essa experiência alheia e você passa a olhar aquelas pessoas, as suas pretendentes, digamos assim, você passa a escaneá-las de uma forma totalmente diferente e isso acaba prejudicando, isso traz uma, como é que eu vou dizer? Isso traz uma objetividade que não é boa para nenhum relacionamento. Entendeu? O relacionamento é bom quando você se deixa levar, quando você aposta nele, você vai de cabeça. Só que depois de ouvir tanta desgraça, você realmente muda a percepção em relação aos relacionamentos, principalmente a segundo casamento. É. Bem, Paulo, muito É um obrigada pelo seu problema, né? carinho. Só que não é com o mesmo marido, né, Berenice? Um Então, o segundo meu foi com o meu casamento. marido, deu certo. Eu Pois é, não, o segundo fui casamento com. cuidadora dele também, como segunda mulher dele. Tudo certinho. Bem, E já ainda estamos. briga com ele. é. E ainda briga com ele. Ah, Disso ele não escapou. Bem, companheiros, já estamos com quase 2 horas de reunião. O Cândido, você pode fazer, por favor, a estatística da noite? Nós tivemos, no ápice da nossa reunião, 26 companheiros em tela virtual, agradecendo ao nosso governador Valdir Ribeiro, no período 2006-2007, do Distrito 4.570, Rotary Clube Grajaú. Tivemos presentes como clubes o Vesper, o Lagoa, o Barra, Porto Maravilha, Copacabana, Grajaú e Maracanã. Muito obrigado a todos. Paulo, você, como sempre, maravilhoso.
em nome de todos os companheiros do Obrigado. clube, muito obrigado por você estar sempre conosco e trazer esse brilho, encantamento e um silêncio de hora e outra hora, só todo mundo atento a cada instante, a cada momento de cultura que você passa. Muito obrigado. Um Eu que beijo para você, agradeço. presidente. Obrigado pelo convite. Obrigada. Quero também salientar e agradecer a presença do companheiro Ronan Ribeiro, do Distrito 4.510, presidente da Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, que esteve aqui conosco também. Bem, beijo a todos, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Ingrid, você pode, por favor, compartilhar aí a primeira estrofe do hino à bandeira e depois soar o sino de encerramento. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Bem, Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa boa noite a noite. todos. Obrigada. Tchau. Obrigada, Obrigado mais uma Patrícia. vez pelo Até a convite. Vamos próxima. falar, hein? Temos assunto. Que raja, vamos nos falar assim, tá? Vou Eu já anotei compartilhar teu o telefone. telefone e eu vou te ligar.